Olá pessoal, graça e paz. Eu me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje eu vou fazer a tréplica, né? A resposta ao vídeo que está nesse link aqui abaixo, do canal Evangelho Underground, do Harry Alves, onde ele me respondeu, né? Ele fez uma pergunta pela internet, embasado em Marcos capítulo 8, versículo 36, que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele fez uma pergunta embasada aos calvinistas, né, pela internet. Então eu respondi embasado na pergunta que ele fez, certo? Quando uma pessoa faz uma pergunta na internet, ou ela tem o objetivo de realmente envergonhar, né, o seu oponente com aquela pergunta, achando que não existe respostas para aquela pergunta que foi feita, né, ou encurralar, né, o seu opositor intelectual para desacreditar toda a sua teologia, né, dizendo que a sua teologia ela é uma teologia falaciosa, errônea diante das Escrituras. Bem, diante disso eu respondi, né, ao Sr. Harry. Gostaria de dizer primeiramente que as minhas questões são em cima daquilo que ele levantou, ok? A gente tem que sempre ter esse foco, ok? Nos primeiros vídeos que eu fiz, eu coloquei o livro como tema, né? O 2 Coríntios, capítulo 10, certo? Verso 4 e verso 5, que está escrito o seguinte: porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Bem, diante do vídeo que o Sr. Harry fez, uma resposta à minha pessoa, né? Embora que no fundo não houve uma resposta, né? Houve praticamente um lamento, né? Que eu estava atacando a sua pessoa, que eu falei da sua barba, né? Que parecia com X-Men. Bem, isso não foi uma maneira depreciativa, né, de denegrir ninguém. De fato, a barba dele lembra o X-Men, né, o Wolverine, né. Agora, o que acontece? Isso não é uma maneira de brincar, não é ofender a pessoa. Agora, nós estamos falando de algo muito sério, né, muito sério mesmo, porque por todos os 30 minutos que ele me responde, entre aspas, que não houve uma resposta de fato, ele não cita o meu nome, e não cita o meu canal, ok? O meu canal, eu tenho 2 canais, né? Pelo YouTube. Um é Espada Triunfante, o outro é Apologética Cristã Reformada. E eu me chamo Marcos Lopes, mas ele, em nenhum momento dos seus 30 e poucos minutos, me citou o meu nome e não citou o meu canal. Qual que seria o medo aí, Sr. Harry? Seria de perder participantes? Desses mais de 60 mil seguidores que o senhor tem aí? Seria medo das pessoas virem lá no meu canal, olharem lá as respostas que eu dei para a sua pessoa? Qual que é o motivo de não citar meu nome? Já que o senhor citou o nome de várias pessoas aí pela internet, né? Eu já praticamente não tenho medo de nada, não tenho medo de colocar a minha teologia à prova, ok? Não tenho preocupação também com monetização para ganhar dinheiro pela internet, com questões de inscritos, números de inscritos. Meu canal é extremamente pequeno, qualquer um dos dois são extremamente pequenos em números de inscritos, mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em transmitir a verdade da palavra de Deus às pessoas. Essa é a minha intenção. Isso é que está proposto no meu coração, ok? A minha intenção é essa. Por isso que quando eu refuto pessoas aqui no meu canal, eu não sou contra a pessoa em si, mas sou contra os seus argumentos, ok? Eu já refutei aqui o canal do Temi Lima, citei ele por nome, não houve resposta até o presente momento. Já refutei aqui algumas perguntas que são feitas aos monergistas pelo pastor Elias Soares. Até o presente momento também não houve resposta, certo? E também o senhor aí,
e outras pessoas que podem ser refutadas aí pela Bíblia, não pela minha sabedoria, não pelo meu conhecimento, mas pelas Escrituras. Eu cito o nome de todas as pessoas porque, primeiro, eu não estou denegrindo essas pessoas, eu não estou desfazendo dessas pessoas, certo? Eu estou indo pela Bíblia Sagrada, da mesma forma como o senhor fala aí, olha, eu não sou contra os calvinistas. Por outro lado, né, o senhor chama a teologia calvinista de luciferiana. A teologia calvinista, o senhor diz que é luciferiana e que ela se contradiz a si mesma. Bem, o que dizer, né? Se a pessoa ela não quer ir para o debate, né? O que dizer, né? A pessoa diz o que quer hoje em dia pela internet, porque agora o senhor diz pregar um evangelho, né? Uma teologia interdenominacional, né? Uma independente, uma teologia que da sua cabeça, né? Da sua cabeça, ou seja, o senhor criou aí algumas interpretações da Bíblia e diz que essa aí é a interpretação correta, né? Bem, o senhor coloca a minha pessoa na tela do seu computador, mostra aí aos internautas, mas de fato diz que não precisa responder, porque já está tudo respondido no seu canal, já está tudo respondido no seu curso de teologia, né? Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: essa ideia de muita polidez, né, a gente ser muito educado, né, aí nos seus vídeos o senhor demonstra aí uma pessoa, né, com muito amor, carinho, tato, olha, tal, né? As pessoas, eu vi os seus comentários aí abaixo do seu vídeo, as pessoas, nossa, eu gosto do Harry porque ele é assim, a paz, uma mansidão. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: se você assistiu o pastor R.R. Soares, paz tremendo, não é? Paz tremenda? Nossa, aquele homem fala como uma seda, né, na televisão, R.R. Soares. Olha, irmãos, tal, é uma seda. Mas biblicamente falando, ele é um falso mestre. Biblicamente falando, ele não ensina o evangelho de Jesus Cristo. Biblicamente falando, o que ele pode se embasar a teologia da prosperidade naquilo que ele fala lá na televisão? Ele pode se enquadrar nas escrituras? Ele pode provar pela Bíblia aquilo lá? De maneira alguma, ele não pode provar aquilo, né? E é uma pessoa que transmite uma paz imensa, né? Eram assim os falsos profetas, falsos mestres também, nos tempos da igreja primitiva. Eles, né, tinham uma paz tremenda, né? Passavam amor, não é? Não é assim, não são assim os liberais também, os teólogos liberais, né? Os teólogos liberais negam a Bíblia Sagrada, mas no entanto, né, tanta polidez, tanta erudição, tanta citação do grego, né, do hebraico, no entanto, estão longe das escrituras. A gente vai ver polidez também nas seitas, né, uma Testemunha de Jeová, né? Você vai encontrar uma Testemunha de Jeová por aí, educadíssimas. Mormons, então, uma educação tremenda, mas e aí? Biblicamente, qual é a condição deles? Qual a condição deles? Nenhuma diante de Deus, né? Então isso não quer dizer nada. E, essa polidez, toda essa educação que a gente apregou, esse politicamente correto, você entendeu? Isso a gente não encontra nos apóstolos, nem em Jesus e nem na Reforma Protestante. Isso é coisa da nossa era. Tá? A mentalidade da nossa era, que uma pessoa bem educado, saber falar com brandura, né? Que essa pessoa, as pessoas são atraídas por essas coisas, né? Agora, e biblicamente? Biblicamente, essas pessoas estão corretas dentro da Bíblia? Né? O senhor não cita o meu nome, não cita... Eu sei que o senhor vai me responder, não tem problema nenhum, não. Eu estou só fazendo esse vídeo final aí, mas todo mundo tem o direito de resposta, né? Agora, biblicamente, o senhor não cita o meu canal nenhuma vez, o senhor não cita o meu nome nenhuma vez. Agora, a Bíblia, ela não tem problema com citar nomes de pessoas que não andam conforme a doutrina, ok? Se nós vermos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, por exemplo,
e versículo 20, né, diz o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, como alguns fizeram, naufragando na fé. E dentre eles foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha que o apóstolo Paulo, ele era sem ética nenhuma, não é isso? Ele não praticava o politicamente correto em nenhuma parte aqui do Novo Testamento, não é verdade? Não é verdade? Porque ele cita por nome os hereges, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Ou seja, esses dois aqui davam problema para o apóstolo Paulo, e ele cita aqui nas escrituras sagradas, inspirado pelo Espírito Santo, o nome dos hereges. Ok? Você vê isso aí em várias partes da Bíblia. Você pega 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 16 ao 18, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, 2 Timóteo 2, 16 ao 18. Mas evita falatórios profanos, porque introduzirão maior impiedade, e a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Paulo cita aqui, então, Himeneu e Fileto. Ou seja, Paulo não estava nem aí preocupado com o politicamente correto, Paulo não estava nem aí preocupado com a mentalidade da sua época. Olha, não cite fulano, seu crânio. Olha, é falta de ética. Não, Paulo cita o nome dos hereges, daqueles que não andaram conforme a palavra de Deus, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ok? Demas. Paulo cita por nome Demas. Ou seja, é fora de ética citar nomes, pessoal? Não, não é fora de ética citar nomes. Agora, nós vemos em Gálatas capítulo 2, versículo 9 a 11, que até mesmo, certo? Pedro foi repreendido pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha, Pedro, você está errado. Você está errando dentro da Bíblia. Você está entendendo? Agora, então os hereges, os falsos mestres, os falsos profetas, não são poupados pela Bíblia, pelo apóstolo Paulo. Eles são citados por nome. Agora, por que o Senhor não cita o meu canal e não cita o meu nome? Eu sei o porquê. É porque o Senhor tem medo de que as pessoas vão ver as minhas respostas, que são bíblicas. A resposta que eu dei para o Senhor lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, é uma resposta bíblica. É uma resposta bíblica, tá? E como é uma resposta bíblica, pode ser que alguns dos seus inscritos venham dar uma olhadinha no meu canal e ver e falar, poxa, realmente o Harry está errado. É por isso que o Senhor não cita a minha pessoa por nome. Entende? Agora perceba que eu não estou ofendendo a sua moral, eu não estou ofendendo a sua pessoa, eu estou dentro da Bíblia, trabalhando textos dentro da Bíblia. Eu não posso questionar a moral de ninguém, até mesmo porque eu não conheço a sua pessoa. Mas o que nós fazemos é analisar à luz da Bíblia aquilo que é dito pelos internautas, ainda mais quando o senhor lança uma pergunta. Lançou uma pergunta, escreveu um livro, fez um artigo, pode sofrer retaliações, pode sofrer refutações. Eu posso sofrer refutações. Nós estamos falando diante de um público pela internet, né? São milhares de pessoas que nos veem pela internet, tá? Então, o que eu analiso é a luz da Bíblia, não é nada pessoal. Agora, veja, eu também não vou perder tempo ver os seus vídeos, tá? Porque eu tenho muita coisa para se fazer também, tá? E outra coisa, o problema dos seus vídeos é que eles não são bíblicos também, né? Então, o senhor, por exemplo, o senhor tem um vídeo, chama Ladrão Não Entra no Céu, mais o herege Harry cobrando para ensinar. Está aí no seu canal. Eu vi esse seu vídeo.
ladrão não entra no céu, mas o herege réu cobrando para ensinar. O senhor diz nesse vídeo, nos 11 minutos e 40, que o seu material é irrefutável. O senhor parou para pensar nisso? Que o seu material ele é irrefutável. Meu querido, deixa eu te falar algo. Talvez o senhor nunca nem veja esse vídeo, mas se por acaso o senhor vê esse vídeo, presta atenção. Quem é irrefutável é somente a Bíblia. A Bíblia é irrefutável. Agora, eu, Marcos Lopes, não sou irrefutável. Os materiais que eu escrevo não são irrefutáveis. E, logicamente, o senhor também não tem material irrefutável. Nos 11 minutos e 40 do seu vídeo, que está o link aí abaixo, eu vou deixar aí abaixo, o senhor fala que seu material é irrefutável. Não existe material irrefutável. O senhor mesmo diz no começo do seu canal, no vídeo de apresentação, que deve ser analisado, questionado. Não acredite em mim. Analisa, veja se eu estou dizendo é verdadeiro. Então, não existe material irrefutável. Ninguém é refutável. Martinho Lutero não era irrefutável, John Calvino não era irrefutável, os reformadores não eram irrefutável, o material deles não era irrefutável. Os apóstolos somente, inspirados pelo Espírito Santo, eram irrefutáveis. Então, isso é um absurdo. Nesse mesmo vídeo, o senhor diz aí nos 14 minutos e 47 que o calvinismo é uma doutrina que se refuta, usa textos isolados em cima de uma interpretação errônea, e eu já demonstrei, o senhor dizendo, eu já mostrei os textos e contextos, etimologias, implicações lógicas no curso, tem muito material sobre isso, então estou parando sobre esse assunto de calvinismo, porque para mim, o senhor diz, é um assunto superado. Ô, meu querido, o que é isso? O que é isso? Isso é uma arrogância, prepotência da sua pessoa. Assunto encerrado. O senhor encerrou o calvinismo, refutou completamente o monergismo. Aí o que acontece? A gente faz essas afirmativas. Aí, logicamente, se o senhor quiser fazer um vídeo de resposta, vai dizendo, tá vendo? Ele pegou, que nem o senhor disse aí, que eu passei 30 minutos atacando a sua pessoa. Falar a verdade é atacar uma pessoa? Eu não estou falando, eu não estou xingando a sua pessoa, não estou destratando a sua pessoa. Agora, dizer que seu material é irrefutável, né? E que o senhor já não vai mais tratar de calvinismo, porque para o senhor é um assunto superado, quer dizer que todos os reformadores protestantes do século XVI, que revolucionaram a Europa, né, tiraram as verdades, né, foram ressuscitadas novamente no século XVI ali. Não que a igreja sumiu do planeta Terra, mas a igreja católica, né, ela estava fundada em heresias, né, e mais heresias. E aí os reformadores conquistaram, né, o evangelho de Cristo, né, trazendo muitas verdades novamente à tona, para as pessoas terem as verdades na mão, conhecer as verdades bíblicas. O senhor está falando que todos eles estavam errados, então. Eles estavam todos errados, e o senhor, no século XXI, né, na segunda década, praticamente, né, do século XXI, tem as verdades de Deus. Cuidado, meu querido. Meu conselho que eu deixo para a sua pessoa, do fundo do meu coração, tenha cuidado e abandone esse tipo de coisa. Entendeu? Olha só que perigo. Né? Joseph Smith, ele pensava dessa forma. Todas as igrejas estavam erradas, só minha interpretação é verdadeira. Russell, né? Charles T.C. Russell, fundador do Testemunho de Jeová, também. Todas as igrejas estão erradas. A minha interpretação é correta. Provavelmente o senhor pode até se tornar um líder de seita futuramente. Né? Um líder de uma seita nova aí que vai surgir aí. Cuidado, meu querido. Abandone, se arrependa dessas coisas. Volte para Cristo. Volte para o seu evangelho, para a simplicidade do seu evangelho. Não estou atacando a sua pessoa, estou falando verdades. Verdades. Não existe ninguém que é irrefutável. E o senhor, sim, se contradiz quando diz que tem que ser verificado o que o senhor expõe pela internet,
tem que ser analisado. E quando o senhor diz que é o calvinismo que se contradiz, complicado, né? Bem complicado. No 0,33 minutos do seu vídeo, o senhor diz que deu início a uma gincana de perguntas teológicas, e isso é saudável. Olha, sinceramente, eu não estou em gincana nenhuma. Isso aqui, para mim, não é nenhum tipo de gincana. Isso é um assunto muito sério. Falar de Bíblia e interpretação bíblica é colocar a vida eterna em jogo. Não existe nenhuma gincana aqui. Isso não é uma gincana. Não é saudável gincana nenhuma. Ninguém está falando de gincana aqui. Se o senhor trata essas questões de Bíblia como gincana, é algo pessoal da sua pessoa. É algo que o senhor vai dar conta aí a Deus. Não tem nada de gincana. Nós estamos falando de interpretação bíblica que pode levar as pessoas para o céu ou para o inferno. Não é isso? Agora, o senhor diz no minuto 1:19 que é inadmissível que se ataque o autor da pergunta. Olha, atacar o autor da pergunta. Eu ataquei fazendo perguntas. Né? Eu não estou atacando a sua pessoa, a sua moralidade. Eu estou fazendo perguntas bíblicas. Ok? Nos 13 minutos e 21, o senhor diz que estava deixando esse tipo de gincana porque o seu tempo é escasso. Gincana, meu querido, não existe gincana. Isso é uma coisa muito séria, interpretação bíblica. Ou nós nos tornamos um homem de Deus, ou nós nos tornamos um falso mestre. Não existe nenhum tipo de gincana aqui. E se o senhor não tem tempo para responder, então não faça perguntas pela internet. Não faça perguntas. Né? Se não tem o que oferecer, não faça essas perguntas. Né? Então, o senhor diz assim, ó, nos 3 minutos e 41, eu vi todo o seu vídeo, tá? Todo o seu vídeo. E o senhor disse assim, olha, eu só acho ruim dele não ter focado na pergunta e sim atacar a minha pessoa. Ao tentar responder a pergunta com versículos isolados, e fala disso e daquele outro, e não responde a pergunta. Meu querido, isso é usar de desonestidade intelectual. Eu respondi a sua pergunta. Textos isolados? Harry, por acaso você sabe o que é regras de interpretação bíblica? Eu falo no amor isso, tá? Falo no amor isso. Você sabe o que é hermenêutica? Já leu algum livro de hermenêutica? Você é formado em teologia? Já fez alguma teologia sólida mesmo? Porque, veja, textos isolados, quando você vai buscar a interpretação de um texto, é lógico que você tem que recorrer a textos paralelos. Isso é regra de interpretação bíblica. Você não está sendo honesto ao fazer isso. Tá? Eu não fiquei focado em atacar a sua pessoa. Se você se ofendeu por causa da sua barba, me desculpe, ok? Vamos tirar isso daí, desculpa ter falado da sua barba. Tá bom? Não era a intenção te denegrir aí. Agora, veja bem, nós estamos falando de textos bíblicos, meu querido. Pegar textos isolados? Ué, quando você pega fazer a interpretação da Bíblia, você não pode pegar os textos paralelos? Isso é regras de hermenêutica. Ok? Nos 4 minutos e 28, você diz assim, ó, ele começa falando da minha barba, mas o que minha barba tem a ver com Marcos 8,36? Né? Depois você diz assim, olha, o que tem a ver a imortalidade da alma com o foco da pergunta que eu fiz? Querido, aí depois você diz mais tarde, o que tem a ver Trindade com a pergunta que eu fiz? Olha, como eu achei que você não ia responder, eu quis apresentar para as pessoas de que não crer na doutrina bíblica da Trindade, tá? Não acreditar na imortalidade da alma, você não se constitui, então, um cristão evangélico. Porque são doutrinas fundamentais da fé cristã. Crer na doutrina bíblica da Trindade, crer que Jesus é Deus, crer que Javé é Deus e crer que o Espírito Santo é Deus e que os três constituem essas pessoas o mesmo Deus, não 3 deuses, mas o mesmo Deus, isso é doutrina fundamental do cristianismo. É doutrina bíblica. E quem não acredita nisso não pode ser considerado um cristão evangélico. Certo? Imortalidade da alma, se você não acredita da forma como é exposto aqui nas Escrituras, você cai dentro do mundo das seitas. Qual que é o mundo das seitas? O mundo das seitas é a Testemunha de Jeová, adventistas, que não acreditam
Logicamente, na doutrina da imortalidade da alma. Ok? Diz que é um ensino pagão. Então, você cai dentro do mundo das seitas. Se eu pegar aqui esses livros que tem aqui em cima, que eu tenho vários livros de Testemunho de Jeová aqui, nunca fui de Testemunho de Jeová, mas eu estudo a Testemunho de Jeová por mais de 15 anos. Eu tenho livros aqui que mostram que essa é uma doutrina, tá, russelita, de Charles T.C. Russell. Essa é uma doutrina também adventista. Essa é uma doutrina do mundo das seitas. Como é que eu poderia deixar de falar sobre isso? Mas é logicamente que isso não tem nada a ver com Marcos 8,36, mas eu estou mostrando que uma pessoa que se diz cristã, ela não pode ficar negando essas doutrinas fundamentais da fé cristã. Isso mostra de que você tem pouco conhecimento bíblico e faz doutrinas da sua cabeça. Aí você vai dizer, tá me atacando, olha, tá me atacando. Eu tenho vários vídeos aqui sobre a Testemunha de Jeová, sobre os mormons. Tenho vídeo sobre o adventismo. Isso é atacar eles? É mostrar para eles, no amor cristão, de que eles estão equivocados. Isso não é atacar. Falar a verdade a uma pessoa não é atacar. Ok? É você... como você diz aí nos 6 minutos, ponto 8 do seu vídeo, da resposta, a última resposta que você me deu, que o Marco... Você não cita meu nome, né? Logicamente. Você falou, olha, o rapaz lá, ele gastou 33 minutos, falou de mim, não respondeu o que eu perguntei, e usou versículos isolados e falou muitas coisas que não tem a ver, falou da caminhada da vida cristã, mas a resposta está lá nos 2 vídeos. Os cortes e recortes que você fez e colocou só o que te interessava, aí para o pessoal ver aí meu rosto aí no seu vídeo, você não colocou o vídeo completo, que nem eu estou fazendo aqui, ó, analisando o seu vídeo inteiro. Você pegou o que te interessava. Bom, eu te respondi, tá lá a resposta, nos 2 vídeos. Entende? Aí você diz nos 6 minutos e 29, então a gincana é saudável. Não tem gincana nenhuma, querido. Não estamos falando de gincana, isso aqui não é gincana, não. Tá? Olha, a gincana é saudável, quem deseja sorte para quem vai continuar, mas fica aqui meu conselho que é necessário que sejam respondidas de forma objetiva, é necessário que os autores não tenham o seu lado atacado. Falar a verdade e atacar? Então a gente não pode falar mais nada. Porque falar a verdade e atacar, né? Eu falei que você não crê na doutrina bíblica da Trindade conforme é expressado nas Escrituras. Aí você fala, mas que isso tem a ver com Marcos 8:36? De fato, não tem nada a ver. Eu só quis mostrar para as pessoas que verem o meu vídeo, que tiverem oportunidade, é de que você não crê na doutrina bíblica da Trindade, da forma como é expressada nas Escrituras, e que você não pode ser considerado um cristão. É isso que eu quis dizer. Entende? Um cristão ortodoxo, um cristão bíblico. Porque você está tirando as coisas da sua cabeça e formulando o seu curso teológico. Talvez esse seja o motivo pelo qual você não está em nenhuma igreja. Você não se encaixa em nenhuma igreja, você não se encaixa na Bíblia. Aí você olha para a Bíblia, não, tem que ser a minha interpretação. Né? E eu não sei qual igreja que você saiu, que você frequentou, né? E como você saiu, por que você saiu. Agora, não é possível você não achar uma igreja que vai ter falhas, vai ter erros. Logicamente, toda igreja tem, porque você e eu somos pecadores, nós vamos entrar nessa igreja. E nós vamos lá também ter problemas, porque somos pecadores. Não é possível você não se enquadrar em nenhuma igreja. Entendeu? Isso aí é espírito de seitas. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas que formaram grandes seitas são pessoas que realmente não se enquadravam na Bíblia e achavam fazer a sua própria interpretação da Bíblia. Ah, tá me atacando? Não estou te atacando. Eu estou falando verdades. A verdade pode doer, mas é verdade. Entende? Agora veja. Você diz assim, ó, nos 7 minutos e 11. Existe o Filho unigênito de Deus e não é uma criatura e foi externado do Deus, o único Deus sempre eterno. Bem, aí fica com você a sua interpretação, como é que você faz da Trindade. Mas certamente, provavelmente, não há interpretação bíblica. Tá? Agora, 7:56, você diz o seguinte, a doutrina da Trindade é uma doutrina que demorou séculos para ser aceita, houve um embate entre Ário e Tertuliano e foi sistematizada essa doutrina. É lógico, Ário era um herege. Se ela demorou, assim como outras doutrinas da Bíblia, demoraram mesmo. Não é do dia para a noite, não é em 10 anos que você chega
a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Levou séculos mesmo. Isso é evidente. Agora, o que você quer dizer com isso? Que Tertuliano estava errado e Ario estava certo? Não entendi, mas tudo bem. Nos 8 minutos e 38, eu teria que explicar sobre os versículos isolados que os defensores dessas doutrinas usam. Versículos isolados. Querido, presta atenção numa coisa. Presta atenção. Como você vai entender um verso das Escrituras sem ir para o outro decorrente? Como é que você vai, né, ali para o verso que está na sua frente e você não vai para o verso remoto, que está falando do mesmo assunto? Já expliquei isso, já falei. Isso é regras de interpretação bíblica. Talvez seja o motivo pelo qual você não entende as Escrituras, muitos assuntos. Entende? Esse deve ser o ponto. Nos 9 minutos e 7 você diz, o cara vem me chamar de desigrejado. Onde ele tirou que eu não faça parte do corpo de Cristo? Olha, veja bem. Eu vou tratar isso aqui no final do vídeo, tá? Mas você se reporta a quem? O Harry, você se reporta a quem? A quem você se reporta? A que pastor você se reporta? Você toma uma Santa Ceia na sua casa aí, é isso? Então você não tem a ninguém a quem se reportar. Bacana isso daí, né? Legal isso daí. Você faz parte do corpo de Cristo ensinando doutrinas que são contra o cristianismo bíblico. Difícil, né? Achar que você faz parte do corpo de Cristo. Aí você e Deus para ver se você acha que você faz parte do corpo de Cristo. Mas todo o corpo doutrinário, você começa a negar. Aí você vai dizer que isso é ataque. Isso não é ataque. Né? Aí você diz nos 9 minutos e 17. E por que eu não faço parte de uma denominação? Aí fica com você, né? Eu não sei. 9 minutos e 30. O que tem a ver com o desigrejado? Com a pergunta de Marcos 8,36. Eu comentei apenas. Não tem nada a ver com Marcos 8,36. Eu comentei que é errado, tá? A gente fica andando pela nossa própria cabeça e interpretando a Bíblia pela nossa própria cabeça. A Bíblia diz que Deus deu mestres. Tá? Esses mestres são para interpretar as Escrituras. Nos ajudam a interpretar as Escrituras. Tá? Nos 9 minutos e 44, então eu não quero que vocês entendam que é porque eu estou me retirando dessa gincana, da disputa. Eu estou me retirando dessa disputa. Então você fala que está saindo dessa gincana. Isso não é gincana, isso é uma coisa muito séria, é interpretação bíblica. Você pode se retirar aí, porque, logicamente, provavelmente você não tem as respostas, né? Ou você já formulou a sua ideologia dentro da sua cabeça e ninguém tira mais isso daí. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa te iluminar, que Deus possa abrir a sua mente. E se você for um dos tais, Deus vai te iluminar. Mas se você não for, você vai ficar aí cada vez mais se afundando mais ainda nas suas interpretações particulares. Tá? Porque essas interpretações são particulares suas. Tá? Então, a gente começa a fazer interpretações particulares, é perigoso. Nos 10 minutos e 4, é onde eu disse que tem que sair do sistema religioso. As pessoas têm que ficar lá mesmo, para mudar as coisas lá dentro. Você diz isso. Tá? Mas mudar o que lá dentro? Começar a não acreditar mais em imortalidade da alma, acreditar em perda de salvação. É isso que as pessoas têm que ficar lá nas suas denominações? Confundindo as pessoas. As pessoas têm que ficar lá combatendo os seus pastores com perguntas aparentemente difíceis. É isso que as pessoas têm que fazer? Elas têm que ficar no sistema religioso, orientado por você, e você vai dando vitamina para eles ficarem questionando as coisas lá. É isso? Problemão isso daí, hein? Então, veja bem. Em 10 minutos e 46, você diz que o problema são as coisas que são pregadas erradas nas igrejas. Meu querido. Quem é isento de erros, né? Acho que só você, porque você disse que o seu material é irrefutável, como eu disse aí no começo do vídeo. Mas tirando o irrefutável, que é você, todo mundo tem erro, filho. Todo mundo tem erro. Eu tenho erros, o meu pastor tem erro, a minha igreja tem erros. Não existe ninguém isento de erros, não existe. Tá bom?
Você diz uns 11 minutos e 15, tem que explicar o óbvio. É complicado ter que explicar o óbvio. O óbvio, o seu óbvio, mas não das escrituras sagradas. As escrituras sagradas continuam aqui. Este aqui é o óbvio. Aí você cita os 11 minutos e 26, fala sobre Hebreus 10 e 25. Dentro da epistemologia, em nossa tradução, significa juntamento, né, tal. Aí você dá a explicação que segundo Tessalonicenses tem o mesmo verbo lá, tal. E eu vou comentar um pouquinho, tá? Se não der nesse vídeo, eu faço outro, eu comento com você sobre um pouquinho desse Hebreus 10, 25, tá? Os 12 minutos e 24. Olha, se o irmão vai continuar essa gincana e for continuar, tente focar na pergunta e na resposta. Atacar o lado pessoal não condiz com a disputa nem com a brincadeira que teve início, porque está nessa condição de perguntas e respostas é para ajudar as pessoas que estão assistindo. Olha, não vou continuar, mas não existe gincana aqui, como eu já disse. Essa palavra é muito mal colocada. Existe aqui interpretação bíblica verdadeira e interpretação bíblica falsa. É isso que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca uma interpretação como verdadeira e a outra como falsa. A Bíblia fala sobre falsos mestres, hereges, a Bíblia fala sobre essa luta que sempre existiu dentro da igreja cristã. Então não existe aqui uma gincana, tá? Não existe aqui. A preocupação aqui realmente é ajudar as pessoas. Tá? Agora, se você fizer outras perguntas aos calvinistas, eu vou responder. É simples. Né? A gente está aí para responder as perguntas. Eu não sou uma pessoa inerrante, como eu disse. Não sou uma pessoa, nossa, eu sou o cara, né? Eu vou responder para você, sou o cara. Não sou nada disso. Sou um simples servo de Deus que estou aí vendo a internet e vendo pessoas fazendo perguntas. E eu respondi a pergunta sim, tá? Eu não fiquei zanzando para lá e para cá e respondi a pergunta. Tá lá a resposta. Aquela pergunta sua de Marcos 8,36 é totalmente inconveniente, porque não dá para fazer aquela pergunta no texto, usar aquele texto para querer fechar os cristãos monergistas. Não existe, né? Já foi provado lá, eu expliquei tudo lá no vídeo. Tá? Não estou atacando também o seu lado pessoal. 13:28 do seu vídeo, resposta, você diz que o que você está dizendo é que o eleito não... aqui está dizendo que o eleito não nasce salvo. Mas eu tenho aqui um trecho da Confissão de Westminster, eu poderia também citar Dort. Você pode citar Westminster, pode citar Dort, você pode citar Calvino, mas nenhum deles dizem que a pessoa nasce salva. Tá? Nenhum deles. Tá bom? A pessoa, ela precisa ser alcançada no tempo por Deus, tá? O eleito, ele vai ser alcançado no tempo por Deus, mas ela não nasce salva. Tá bom? 14 minutos. Eu vou usar suas palavras aqui, ó. Escolheu em Cristo os homens que são predestinados, sua livre vontade, ou por previsão de fé, alguma coisa nas criaturas viu, são remidos por Cristo, são chamados à fé. Este é um documento de fé, que é o Westminster. O intuito da pergunta é se o eleito já nasce eleito e vai ser alcançado pela salvação. Não existe alternativa que faça com que o eleito não seja salvo. E não existe possibilidade daquele que não será eleito ser salvo. É isso mesmo. É isso mesmo. Se você quer acreditar ou não, é isso aí. É isso que diz a Bíblia. Tá? É isso que diz a Bíblia. Tá? Então o conselho de Cristo foi inútil. Não, não foi inútil. Jesus está falando ali, pregando às multidões e falando para os homens, olha, quem amar mais esse mundo aqui vai perder a sua alma. Eu já expliquei no vídeo a resposta. Jesus explica que os eleitos, eles não vão amar as coisas do mundo. Entendeu? Então não é uma resposta inútil. Ou seja, vocês precisam focar nas coisas espirituais e não nas do mundo, tal. Alma nesse contexto é psique, no grego koiné, tal. Olha, é o seguinte, eu já expliquei até para o pastor Elias isso, que ficar citando grego aí, se ficar citando hebraico, é bonito, é show de bola, né? O pessoal que assiste nossos vídeos fica louco, né? Fala, nossa, esse cara aí é um conhecedor de grego tremendo. Nós não podemos esquecer que pessoas como esse aqui, William Barclay, o camarada era erudito em grego. Tá bom? Bonito, né? Pô, ele podia chegar na igreja lá, olha, tal, o koiné, tal,
a palavra X tal, alfa, ômega, beleza, bacana. Só que esse homem aqui não cria nas escrituras como deve se crer. Tá? Ele não cria nas escrituras como se deve crer. Tá bom? Então esse negócio de grego, hebraico, é bonito, bacana, deixa o pessoal doidão. O pessoal fala, caramba, esse cara conhece Bíblia demais. Mas isso não quer dizer nada. Você pode falar aí, ó, que a conotação polissêmica, que isso vai contra a lógica, tal. Você pode falar o que você quiser. Mas temos que ver o que a Bíblia diz. Não interessa o que Calvino disse. Não interessa o que Armínio disse, o que os reformadores disseram. Não interessa o que eu digo, o que você diz. Interessa o que as escrituras e a sua verdadeira interpretação diz. Eu tenho que me render a ela. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá? Aí você diz nos 17 minutos e 18, ó, é algo óbvio, mas se a pessoa cita N de versículos avulsos, fala de N de coisas que eu não falei, ataca meu lado pessoal, você fica 30 minutos, Harry, falando que eu estou atacando o seu lado pessoal. É que nem agora. Eu estou atacando o seu lado pessoal? Eu estou falando para você que você deve se render às escrituras. Que você deve se converter às escrituras. Olhar o texto, ler com paciência. Entendeu? Sabe, existe uma coisa também que eu percebo, assim, que pessoas que fazem vídeos na internet, que eles nunca leram um livro de teologia reformada inteiro. Nunca. Eles não se dão esse trabalho. Não se dão esse luxo, sabe? De pegar um livro assim, sabe? E ler assim, ó. Vou pegar esse livro aqui e vou ler, ó. Não, mas ele é volumoso e tal. Tá falando de coisa que eu não acredito. Então eu não vou ler. Isso é comportamento de sectário, de seita. Entendeu? Se você pega um livro que é contra Testemunho de Jeová, e você dá para Testemunho de Jeová, ele não lê. Porque ele é proibido de ler. Entendeu? Existe um comunismo, né, teocrático dentro da Sociedade Torre de Vigia, que você não pode ler um material, segundo eles, apóstata. Aí a pessoa às vezes fica presa naquele sistema religioso, porque ele não tem esta liberdade. Mas nós, como cristãos, nós temos essa liberdade. Então, por que não ler um livro reformado sobre a doutrina, sobre decretos, para entender o que é decretos de fato, o que os reformados falam verdadeiramente sobre os decretos? Esse que é o problema de muita gente na internet, é isso. Entendeu? Aí você diz lá nos 18 minutos e 28, a interpretação bíblica em nossos dias é algo complicado. É lógico que é complicado. As pessoas não se rendem às escrituras. Não se rende à verdadeira interpretação das escrituras. Né? Aí você diz nos 18 minutos e 38, você diz, o irmão precisa prestar atenção na pergunta que foi feita e responder de modo objetivo. E não precisa usar outras passagens que não tem nada a ver. Não precisa falar de imortalidade, trindade, igrejar, tal. Não, querido. Eu tive que recorrer aos textos paralelos para o texto ser explicado. Já que sua pergunta era incorreta, eu tive que... Qualquer pergunta que a pessoa faz também, se era correta ou incorreta, você tem que recorrer aos textos paralelos. Isso não é fugir da pergunta. Ok? Você diz nos 19 minutos e 36 que o seu curso de teologia é puramente bíblica e imparcial. Ué, mas você não recorre a outros textos quando você está explicando? Você recorre a vários textos. É isso que eu fiz. Né? Então, é complicado as suas afirmativas. É fugir da realidade, fugir da pergunta, fugir do debate. Né? Você diz que nos 20 minutos e 38, Hebreus 6, de 4 a 6, está tudo explicado no seu curso. Mas não está nada explicado lá. Porque você deixou de ler Hebreus 6 e 9, você deixou de ver esse texto que é usado pelos arminianos para querer provar perda de salvação. Você não viu realmente a exegese do texto. Mas está tudo explicado lá no seu curso. O seu curso tem a verdade. Está todo mundo errado. O seu curso é verdadeiro. Nos 20 minutos e 52, no meu curso eu explico sobre o monergismo, detalhadamente, parcial. O problema é que eu vejo muitos monergistas usando os textos isolados para amparar a sua crença. Jesus. Mas como texto isolado? Se você tem que recorrer à regra de hermenêutica, aos contextos. Né? O contexto imediato é o contexto remoto para você poder explicar a Bíblia. Né? Você diz aí no 21 e 35, eu poderia explicar o contexto de cada versículo que foi citado por ele. Mas ia demorar muito, Na verdade, meu querido, você não vai querer perder tempo, né, querido? Vamos ser sinceros.
Você está preocupado com a sua monetização, não é? Vamos ser sinceros. Você está preocupado de sair pessoas inscritas no seu canal. Essa é a sua preocupação. Você poderia gastar tempo comigo? Poderia, mas você não quer, não é verdade? Porque sua preocupação é isso aí. Você falou que você abandonou o seu trabalho secular e hoje você vive aí praticamente quase, né? Totalmente ou não de YouTube. Felizmente é isso que acontece hoje em dia, né? Muitas pessoas estão preocupadas com o número de inscritos, Meu, acima de tudo isso, nós temos que estar preocupados com a interpretação real e verdadeira da Bíblia. É isso que nós devemos estar preocupados. Aí você pode até fazer um vídeo me refutar, tá vendo? Ele me acusa, aí, ó. Ué, mas você está dizendo, você acabou de falar que você ia refutar um por um dos meus textos, mas ia demorar muito, essa não é a sua preocupação. Mas eu sei qual é a sua preocupação. Entendeu? Você não cita nem meu nome. Bem, nos 21 e 54 diz que congregar é um fator auxílio e não um fator soteriológico. De fato é verdade. Realmente não é um fator soteriológico. Agora, é um mandamento bíblico. Né? Agora, eu vou explicar mais tarde aí, logo a seguir aí, sobre essa questão de Hebreus 10, 25, tá? Mas, os 22 minutos e 17, eu vou deixar meu conselho, que é preciso focar no que foi perguntado, tal, é preciso ter essa honestidade intelectual, diálogo argumentativo e não atacar o lado pessoal, partir para os outros rumos, a brincadeira, a gincana, a disputa, ela deixa de ser saudável, eu já respondi isso. Mostrei que isso não é gincana, que isso é coisa muito séria, interpretação bíblica. Nos 23 minutos e 18, você mostra a minha cara ali, né? E diz assim, ó, tá vendo? Aqui ele sintetizou a resposta. Mas se você tivesse dado ao luxo de ver todos os dois vídeos, você veria que eu tive que usar textos não isolados, mas regras de interpretação, usando os textos sobre o assunto que Jesus estava perguntando. Isso não é fugir do debate. Nos 25 minutos e 20, ou seja, se todos já nascem com seus destinos, o conselho de Jesus é inútil. E foi isso que eu propus na pergunta. Ué, se já nasce com os seus destinos? Sim. A Bíblia diz, certo? A Bíblia é clara, né? Há vários textos, inúmeros textos, como Gálatas 1 e 15, que diz que Paulo, desde o ventre, ele foi posto, certo? Com aquele propósito, certo? De ser apóstolo, tá? Desde o ventre ele foi escolhido da mãe, tá? E você mesmo diz, você mesmo sabe que não é pela presciência. Se não é pela presciência, por quê? É pela Bíblia. A gente vai ter que entrar em termos gregos aí, eleição e predestinação. Há necessidade? A Bíblia, você que gosta tanto do grego, você sabe que a Bíblia está falando desse assunto. Vocês realmente detestam o calvinismo, chama de luciferiano, é porque, de fato, vocês não querem se sujeitar à Bíblia. É só isso. É só isso daí. Eu, sozinho, cheguei à interpretação bíblica. Sem saber, num tempo em que eu nem sabia o que era calvinismo. É só você ler a Bíblia. Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus. Tessalonicenses diz que a fé não é de todos. Ora, se é um dom, é dado por Deus. Se é dado por Deus, não é dado por todos. É muito fácil. Até uma criança de 12 anos chega a isso. Mas vocês chamam de luciferiana, doutrina do demônio. Vocês detestam algo que é bíblico. Isso é perigosíssimo. Porque detestar o que é bíblico, complicado, né? Bem, 26 e 31, né? Você diz que existe diferença entre aderir a uma doutrina toda e aderir a pressupostos. Existe diferença entre pontos isolados e uma doutrina como um todo. Concordo. Você pode estar numa igreja, né, até reformada, e não concordar com todos os pontos que são postos ali. Mas os prioritários, os primordiais, você tem que acreditar. Você talvez nunca leu nada sobre responsabilidade humana e soberania de Deus. Talvez, eu deduzo, porque é o que eu vejo nos seus vídeos. Mas essa união existe dentro da Bíblia. Existe essa consonância de liberdade. O homem tem liberdade, ele não tem livre-arbítrio. Tá? E ao mesmo tempo, existe decretos. Ao mesmo tempo, existe predestinação. Ok? É você que não está entendendo isso. Está odiando uma doutrina por não entendê-la. Entende? É isso que está acontecendo. Tá? Nos 26 minutos e 47, eu não tenho nada contra o calvinista, e sim contra a doutrina. Já percebi. Né?
a ponto de você chamar de luciferiana nos seus vídeos. Aí a doutrina calvinista é luciferiana. Interessante, né? Pontos de vista dentro da Bíblia agora é luciferiano, né? Então a pessoa é pré-tribulacionista, outra é pós-tribulacionista. Se ele não segue eu, ele é luciferiano. Misericórdia, hein? Nos 26 minutos até os 27 minutos, você faz uma ilustração que concorda com os calvinistas em alguns pontos. Tal. Essa ilustração, pena que você não aceita, né? A doutrina da graça dentro das escrituras. Fazer o quê? 27:38. Essa questão de chamar alguém de tolo dentro de uma disputa, eu acho que é indispensável. A Bíblia fala, né, que a pessoa que ela realmente não se enquadra nas escrituras, ela é realmente, de certa forma, um tolo. Porque ela está perdendo a sua salvação por não conhecer as escrituras. Né? Errais por não conhecer as escrituras. 28 e 23, você disse o seguinte: eu não acredito em livre-arbítrio total, já expliquei isso. Mas, é o que eu estou dizendo, acabei de falar. A Bíblia fala de liberdade do homem, não fala de livre-arbítrio. E você está se perdendo nisso daí. Seria necessário você pegar uns bons livros de teologia reformada para entender o que os reformados verdadeiramente falam sobre o assunto. Nos 28 minutos e 50, nós temos uma livre escolha dentro daquilo que Deus nos disponibilizou. É isso mesmo. Você falou corretamente. Dentro do que Deus nos disponibilizou. Ok? Mas não existe livre-arbítrio. Aí você diz que não acredita em predestinação. Então, você diz assim, nos 28 minutos e 57. Também não creio na predestinação, nesse determinismo, fatalismo, mas também os reformados não acreditam, tá? Em fatalismo, nessas coisas, tá? Isso é coisa do mundo pagão. Tá? Nós acreditamos em outras coisas que você deveria entender melhor. Nos 30 minutos e 6 segundos, você diz que existe molinismo, teísmo aberto, e que as pessoas precisam abrir a mente. Existe vários tipos de pensamento. Existe vários tipos de pensamento que são hereges. Vários tipos de pensamentos que a Bíblia chama de heresia. Existe mesmo. Teísmo aberto, molinismo, por aí vai. Não é questão de abrir a mente. É guardar a mente, é diferente. Nos 30 minutos e 50, você finalmente chega em João 8:32, né? Não responde a minha pergunta. Você não responde a minha pergunta. Respondendo a você, né? Eu poderia dizer o seguinte: você enrolou, mas não respondeu nada de João 8:32, né? Você que não respondeu absolutamente nada, né? A única resposta que você teria seria responder que Jesus foi incoerente. Né? Conheceis a verdade vos libertará. Se eu sou livre, essa pergunta é incoerente. Né? Mas agora, se os homens não são livres, aí quem é incoerente? Né? O Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. É porque os homens não são livres. Totalmente. Entendeu? É justamente por isso. Naquele capítulo 8 de Jesus, ele está mantendo o diálogo com os fariseus e escribas, onde eles sempre estavam ali preparados para envergonhar Jesus, procuravam encurralar, colocar ele num beco sem saída. Era típico deles, né? Fazer essas coisas. Jesus diz que se eles fossem verdadeiramente libertos, né, eles aceitariam o Filho de Deus, eles ouviriam a voz de Deus, mas na verdade eles eram escravos do pecado. E Jesus os chama os filhos do diabo, sendo que naquele capítulo Jesus pega pesado com eles, tá? E literalmente chama eles de filhos do diabo, tá? O que a Bíblia diz é que os homens são escravos e por isso Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão presos nos conceitos errôneos de vocês, presos nas tradições do pecado, presos nos costumes dessa época e numa teologia errada. Estão presos ao pecado realmente. Por isso que João 17:17 diz que a tua palavra é a verdade. Se os homens, eles estão sequestrados pelo diabo, pelo pecado, presos nas masmorras do pecado, estão confinados no pecado. E Paulo detalha isso
em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. É lógico que eles eram escravos, né? É lógico que você enrolou na resposta, porque você sabe, né, que se você responder, vai complicar para você, não é? Não é verdade? Por que Jesus faria essa pergunta? Conhecereis a verdade se o homem já fosse livre, não é verdade? Se eu verdadeiramente sou livre, seria incoerente Jesus fazer aquela pergunta. A questão é que, além de Jesus não ser incoerente, ele faz aquela colocação, é porque literalmente os homens são escravos dos seus pecados. É por isso, Harry. Entendeu? Os 9 minutos. Bem, vamos então agora finalizar, né? Porque senão ficaria muito grande o vídeo, mas em Hebreus 10 e 25, você diz que já explicou isso no seu curso, já explicou aí no seu canal, que Hebreus 10 e 25. Veja bem, o propósito principal do autor da carta aos Hebreus é explicar que aqueles hebreus que estavam dispersos, certo? Eles tinham saído do judaísmo e estavam indo para o cristianismo. Isto tinha um preço a pagar, né? Eles foram perseguidos, tiveram que abandonar os seus lares, tá? Em 1 Pedro a gente vê também essa mesma conotação. Então, nós vemos que o autor dos Hebreus, ele vem demonstrando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, ao sacerdócio, ok? Com relação aos anjos. Aquilo que ficou para trás eram sombras, né, das coisas que viriam posteriormente, que seria o antitipo, né, de Jesus Cristo, tá? Que era do Antigo Testamento, ou seja, Jesus era essa pessoa. E nessa diáspora que saíram os judeus ali, espalhado pelo mundo, certo? Eles acabavam alguns voltando para trás, tá? E por isso que há essa recomendação, né, de eles não voltar para trás, tá? E há recomendações também em Hebreus capítulo 6, verso de 1 a 6, onde muitos arminianos gostam de usar como perda de salvação, né? Mas a ressalva mostra que o texto não está falando de perda de salvação, ok? Mas voltando para Hebreus 10 e 25, nós vemos que naquela ocasião os hebreus, eles estavam deixando de se reunir, pois o ajuntamento deles trazia mais perseguições ainda, mais perseguições acentuadas. E alguns que estavam querendo voltar ao judaísmo, estavam deixando de congregar, de se reunir para cultuar a Cristo, entende? Não eram praticamente como os desigrejados de hoje, tá? Existem situações e situações. Por exemplo, eu já fiquei desigrejado por meses. Mas por quê? Porque a igreja que eu estava, a denominação que eu estava tão afundada em erros, em coisas antibíblicas, que eu fui obrigado a sair daquela igreja, ficar desigrejado, ok? Mas aí eu achei outra igreja mais bíblica, mais coerente, tá? Isso quer dizer o seguinte, quando você tem dois tipos de desigrejados, o desigrejado que sai porque acha que de fato todas as igrejas estão erradas, mas existe aquela pessoa que fica desigrejado porque ela vê erros naquela igreja tão graves que ela precisa sair de lá. E de fato, nesse ponto, o desigrejado tem que sair mesmo. Ele tem que ficar desigrejado um bom tempo, até Deus orientá-lo a ir para uma igreja boa. Ok? Mas o desigrejado de hoje, ele quer ficar na sua casa, tomando Santa Ceia, tá? Ele quer ficar sozinho, isolado. Não pode, querido. Ele tem que se reunir com outros irmãos, né? Praticar a coinonia, praticar a comunhão, praticar aquilo que Deus quer, que é a reunião dos irmãos, tá? Não precisa necessariamente estar uma placa de denominação lá. Eu entendo o que você quer dizer, tá? Não precisa estar lá uma placa, ó, igreja tal, realmente. Agora, precisa existir a comunhão. E naquela ocasião, muitos estavam deixando de congregar porque estavam com medo, estavam abrindo mão do evangelho, tá? Com medo da perseguição. Aí o autor da carta aos Hebreus, tá? Ele apresenta a eles que não se deve deixar de congregar como alguns fazem. Ele diz aquilo para que aqueles que estavam congregando para não abandonarem a fé. E para aqueles que estavam se desigrejando, né, saindo, não se dispersassem, mas procurassem outros irmãos e mantessem a fé.
Existe hoje muitas pessoas que deixaram as suas igrejas locais para se reunir em outros lugares. Tá? Não existe necessariamente uma ordem bíblica que a pessoa precisa congregar em um lugar, numa igreja, numa placa denominacional. Tá? Não existe essa ordem. Mas o mandamento aqui é para você se reunir com outros irmãos, ter comunhão com outros irmãos, porque senão você não se reporta a ninguém. Você vai se reportar a quem? Pecou, a gente acerta por aqui mesmo, adulterou, prostituiu, fez tudo errado, a gente se acerta por aqui mesmo. Não é assim que as coisas se funcionam. Tem que ter um ministério, tem que ter ali presbíteros, tem que ter pastores, entendeu? Agora eu não posso aplicar esse versículo para aquelas pessoas que estão fugindo de erros doutrinários. A essas pessoas não. Tá? Agora, se você está numa igreja onde a liturgia não condiz, o ensinamento bíblico não condiz, aí realmente você tem que sair daquela igreja, mas não se tornar um desigrejado, mas é achar um outro grupo de pessoas que realmente acreditam nas verdades bíblicas. Tá? Então, esse texto aqui de Hebreus 10, 25 são de pessoas que estavam fugindo, judeus que estavam dispersos. Tá? Esse versículo ele deve ser apresentado àqueles que estão fugindo da fé verdadeira, assim como os hebreus daquela época. Por apostasia, por estarem negando a fé e assim, tal, não pode. Por apostasia, negar a fé, não. Tá? Bem, então finalizando já deu 1 hora meu vídeo, né? Para finalizar, já que você não vai ter resposta para o meu vídeo mesmo, né? Mas é o seguinte, quando você diz lá no seu vídeo, ladrão não entra no céu, mas o herege é Harry, cobrando para ensinar, que é o título de um vídeo seu. Você diz nos 11 minutos e 40 que seu material é irrefutável. Harry, por favor, volte para o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor quando você entregou a sua vida para Cristo um dia. Volta para aquela chama. Volta para aquilo lá. Não existe ninguém que é irrefutável, meu querido. Você não é um profeta, tá? Inerrante. Tá? O seu material não é irrefutável. Tá bom? Só líderes de seitas pensam assim. Joseph Smith, como eu já disse, Charles T.C. Rose e tudo mais. E quando você não entende, e por você não entender o monergismo, não ache que é algo luciferiano. O que a gente não entende, tá? O que a gente não entende, a gente não pode chamar de algo luciferiano. A gente tem que estudar muito primeiro uma coisa para saber se aquilo de fato é luciferiano, tá bom? Bem, Deus abençoe a todos que tiveram a paciência de ver esse vídeo até o final. Tá? Eu vou encerrar agora com uma oração, ok? Não estou de forma alguma atacando a pessoa do Sr. Harry. Eu estou procurando fazer ele voltar à sanidade bíblica, à interpretação correta das Escrituras, assim como qualquer outra pessoa. Tá? Eu posso estar errando em alguns pontos também, ninguém é inerrante, todos são falíveis, mas temos que ter muito cuidado com a interpretação da Bíblia, porque é algo muito sério isso daí, tá bom? Senhor meu Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esta oportunidade e que possam, Senhor, muitas pessoas ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que as pessoas possam verdadeiramente entender o teu Evangelho como ele é, na simplicidade do teu Evangelho. E o amor que o Senhor tem para conosco, a força que o Senhor tem para conosco quando nos guarda do mal. E aquele que começou a boa obra há de terminá-la. O Senhor ama as suas ovelhas de tal forma que o Senhor se preocupa com elas e guarda elas do mal, Senhor. Meu Deus, oro também pelo Harry e que se ele um dia quiser voltar para a simplicidade do Evangelho, entender que monergismo não é algo luciferiano, mas é o teu Evangelho, Senhor. O teu Evangelho de Cristo Jesus. Que ele possa realmente ser iluminado pelo teu Espírito Santo. Tu sabes a sinceridade do meu coração, que não é do meu agrado fazer vídeos como esse, mas somos obrigados por amor ao teu Evangelho e à verdade bíblica. Senhor,
que possa o teu povo estar guardado debaixo da tua palavra numa época tão difícil, Senhor, como vivemos, em que muitos não querem nem ir para a igreja, mas a ver através de uma tela de computador, pregadores, estudos, que essas pessoas possam entender o propósito do que é igreja, do propósito do que é, Senhor, ter comunhão um com os outros. Deus, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Senhores e senhoras, muito obrigado. Deixe seus likes, seus comentários. Quem quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém.